Bom dia, queridos amigos, que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações. Nós hoje vamos iniciar o nosso Evangelho pedindo a Deus, a Jesus, que eles nos envolvam, a fim de que esse capítulo possa tocar profundamente em nossos pensamentos e rogando aos amigos espirituais que envolvam os nossos pensamentos num processo de maior compreensão. Nós vamos ler hoje Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos do homem na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu, como a auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: Passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-ei pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhes o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmo todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações no governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírito e verdadeiro cristão não são uma só e a mesma coisa, dado que todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita que pertençam. Paulo, o apóstolo, Paris, 1860. Querido Senhor Jesus, bom e amado Mestre, que nesta manhã sublime possamos reorganizar os nossos sentimentos, para que possamos avaliar a profundidade da caridade, esta que ainda estamos tão distantes de vivenciar na sua plenitude. Pedimos aos Espíritos amigos que possam nos sustentar, trazendo a todos nós as vibrações do amor, da compreensão, para que os nossos atos sejam mais prudentes e que estejam mais alinhados à lei que rege a nossa evolução. Senhor, amparai todos os que sofrem e auxiliai a todos nós que estamos caminhando em busca de nossa libertação dos sentimentos que ainda tanto têm nos atrofiado. Que a bondade excelsa de nosso Mestre Jesus se faça
em favor de todos nós. Paz e alegria é o que desejamos aos nossos irmãos nesta manhã. Queridos amigos, fora da caridade nós não vamos conseguir nos libertar. O que é libertar? Libertar dos sentimentos ainda que têm sido amontoado, guardado na nossa memória, que são o nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade, que tem muitas vezes tirado-nos a oportunidade de estender a mãos àqueles que necessitam de nós. Muitos ainda, até mesmo nós mesmos, estendemos a mão para a esmola, uma certa facilidade de dar. E é melhor que a gente dê, né? Lucas mesmo, ele mostra para nós, dai antes esmola do que tiverdes. Mas dar o que temos é diferente de dar o que detemos. Então, a gente precisa entender que a caridade, ela é sublime em todos os seus aspectos, pois é através dela que nós vamos percebendo as circunstâncias em que nós vivemos. E devemos também esquecer de muitas vezes todos aqueles que só distribuem o pão, o agasalho, o remédio, ele aprende de alguma forma a ser mais solidário e passa a ser até mais fraterno. Mas é importante que a gente também possa olhar para aquilo que nós detemos, que são os nossos recursos. Muitas pessoas têm muita fortuna, são bens que nós guardamos, detemos, e esses bens nós sabemos que são todos provisórios no processo de evolução. O Espiritismo vem nos mostrar que nós precisamos aprender a vivenciar os ensinamentos que o Cristo nos ensinou. E quando Jesus nos fala da caridade, ele nos mostra a caridade como uma lei maior. E o apóstolo Paulo, que vivenciou isto, tem nos narrado nesta passagem que nós devemos agradecer a Deus por haver permitido estarmos gozando da luz do entendimento do Espiritismo. Porque a doutrina espírita, ela nos mostra o valor da caridade como um meio de libertar. Porque quando fazemos a caridade, nós entramos em contato com a necessidade do outro. E quando nós entramos em contato com essa necessidade, nós passamos também a observar o que temos, o que somos e como podemos mudar. Então, a caridade ela é sublime em todos os aspectos, porque ela vai nos revelar verdadeiramente essas circunstâncias que nós devemos muitas vezes esquecer para sermos mais abnegados. Porque a abnegação é um gesto de, de grande valor para o nosso espírito. Por isso, muitas vezes, nós sentimos o desejo de agasalhar o irmão, de socorrer, né, até de várias formas, como remédio, como assistência ao corpo. Mas nós precisamos entender que nós não somos donos de nada, nem do nosso corpo. E às vezes achamos que toda a riqueza, todo o poder que nós temos conquistado ou que nós adquirimos, que isso é nosso. E isso é uma situação muito passageira, porque tudo o que nós temos é um empréstimo, para que nós possamos fazer o melhor uso deste empréstimo em favor daqueles que estão caminhando conosco, que trazem necessidades diferentes. Nós não podemos esquecer que toda doação, toda oferenda, tudo que nós ofertamos para o outro precisa ser olhado com muita reflexão e perguntarmos a nós mesmos: que temos de nós próprios para dar? O que nós já construímos? O que nós podemos ofertar para o nosso irmão?
Que espécie de emoção nós estamos comunicando com os outros? Será que é só emoção ou estamos sentindo a necessidade de auxiliar os nossos irmãos? Que reações nós provocamos no próximo quando nós nos colocamos na posição de doar, de ajudar, de assistir? É preciso que a gente veja que quando nós estamos distribuindo com alguma coisa de nós para os nossos companheiros da luta diária, nós precisamos perguntar: qual é o sentimento que sinto? Que sentimento eu quero transmitir para ele? Porque nós todos temos sentimentos que já foram construídos por nós. E sentimentos, ele nasce no meu pensamento. E ele é diferente das emoções. Muito diferente. Porque a emoção, ela é um estímulo que nós temos para levar a um sentimento. Mas a emoção passa. A emoção é perene. Por isso, nós precisamos compreender que sentimento eu trago e que vibração eu espalho quando eu vou fazer algo para alguém. E isso, então, é o convite que tenho para dar de mim. E isso é muito importante para que a gente possa situar e, dentro da nossa intimidade espiritual, no desejo que tenho para ofertar alguma coisa. E é por isso que os espíritos amigos nos trazem instruções dos espíritos, porque se eu não for caridoso, o que serei então? Nada vale. Então, para que eu possa ampliar a minha bondade, para que eu possa difundi-la, eu preciso cultivar dentro de mim algo que seja mais consistente, mais real, mais verdadeiro, e tirar muitas vezes a indiferença. Nós vemos tantos corações famintos de pão, da fraternidade, e nós precisamos agasalhar esses nossos irmãos, estimulando para eles a coragem, a fé, aproximarmos com a nossa amizade e lembrar sempre que todas as vezes que a caridade ela é reduzida, nós estamos reduzindo também a maneira de alimentar o irmão, de auxiliar com as nossas palavras, diminuindo as ofensas. Então, quem não coloca na posição de servir diretamente aqueles que vivem muitas vezes na luz da ignorância, nós não vamos sentir a grandiosidade da nossa transformação. Então, o que os Espíritos estão nos trazendo é justamente para que a gente possa refletir que dar esmola é uma situação importante para aqueles que pensam assim e fazem com carinho, mas não que a gente venha a, a ofender as pessoas ou fazer qualquer crítica ou qualquer julgamento. Dai a esmola de vossa vida íntima, ajudar por vós mesmos, espalhar alegria e bom ânimo. E assim, nós vamos também dando oportunidade de crescimento e de elevar aqueles que caminham conosco. Por isso, queridos irmãos, nós estamos todo dia sendo convidados a sermos mais dedicados ao próximo. Porque, em verdade, o amor que irradia em benefício da felicidade, do trabalho, que estabelece a confiança, nos traz a paz, é sempre uma bênção para todos nós. Por isso, nós precisamos confiar na bondade excelsa de nosso Mestre, que todos somos capazes de servir a Deus. E aí, quando Paulo nos diz, meus amigos, agradecer a Deus o haver permitido que pudesse gozar a luz do Espiritismo, é justamente porque o Espiritismo nos mostra como base angular a caridade, como uma base
de crescimento, de expansão, e fora da caridade nós não vamos encontrar nenhuma situação maior para nos libertar. Não é que somente os que possuem hajam de ser salvos, é que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Isso é importante quando eu vou percebendo que todas as vezes que eu faço uma oferenda, que faço algo que posso contribuir com o outro, que seja uma palavra, que seja um conselho, que seja uma presença amiga no coração de nossos irmãos, nós estamos ofertando de nós algo que muitas vezes levanta, traz o bom ânimo, traz alegria e traz a esperança. E é preciso que a gente reconheça que o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão, é uma pessoa só. E nós seremos reconhecidos por muito nos amarmos, nos disse Jesus. Nós seremos reconhecidos pela prática do bem, pela prática da caridade, e nós, então, vamos viver num clima de maior harmonia. E todos nós que desejamos participar do trabalho do Cristo como discípulos, nós precisamos fazer isto com naturalidade, sem embargo, porque todos nós que aprendemos a amar, aprendemos também a servir. E é esse o nosso desejo maior, que é essa lição que os Espíritos estão nos trazendo em relação a esta questão do amor, da compreensão, de tudo isso que os Espíritos amigos vieram nos oferecer. Então, fica aqui, meus irmãos, esse convite para que a gente se esforce para compreender que a compaixão, a abnegação faz parte desse espírito de caridade. Compreender, auxiliar, é um motivo a mais para que a gente possa perceber, na verdade, que todos nós que temos um conhecimento da imortalidade, nós vamos ver que tudo aquilo que nós fizermos para o próximo, estaremos fazendo para nós mesmos. E assim, agradecendo a Jesus, pedimos ao nosso Mestre que nesta hora nós possamos ser agraciados com a caridade do passe. Amado Jesus, permita que os espíritos amigos estendam as mãos sobre nós e que possamos juntos receber a dádiva maior que há de nos sustentar, que as bênçãos divinas pairam sobre todos. Obrigado, Jesus, pela transmissão de energias, de fluidos que revitalizam nossos centros de força. Fluidificai a nossa água, Senhor, para que ela possa receber toda a bênção necessária, energias para que vão nos sustentar na organização de nossa saúde física e mental. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Que a caridade do amor, a dádiva da benevolência, se estenda para todos os lares. Ampara os nossos familiares. Auxilia-nos, Jesus, a sentir o amor que existe dentro de nós como germe divino. E assim, Senhor, cheios de gratidão, é que nós desejamos a todos muita paz. Que recebam as vibrações dos amigos, irmãos, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que Eurípedes nos sustente.
hoje, agora e sempre. Que assim seja.